boa noite, boa noite, meu povo, muito axé, axé pra vocês. Passando aqui para dar um oi para vocês. Sempre bom, gente. Sempre bom estar com vocês. Gratidão pelo dia de hoje. Gratidão a Deus acima de tudo, aos meus orixás, a meus guias espirituais. Hoje eu trabalhei, gente. Fui na casa da minha mãe, preparei uma jantinha para nós, preparei uma torta de frango e ficou boa, ficou boa. De vez em quando eu me puxo na cozinha, gente, não é sempre, mas de vez em quando eu me saio bem. E tava muito bom, né? A noite tava maravilhosa. Eu passei aqui para falar com você, gente. Amanhã tem eclipse. Pessoal, não olhem o eclipse amanhã. Não vá na rua olhar para o eclipse. Amanhã é favorável que esteja dentro da sua casa, se concentrando no eclipse e pedindo coisas boas. A lua de Júpiter agora entra trazendo bastante caminhos, prosperidade, crescimento, que assim seja. E eu passei por aqui, gente, para conversar com vocês. Eu gosto muito de falar, né, gente? Quem já me conhece sabe que eu gosto muito de falar. E principalmente falar, né, sobre a nossa religião, né? Eu respeito todas as religiões. Tudo que existe, existe porque é necessário existir. E eu respeito todas. A Umbanda, ela respeita todas as religiões. E a gente pode visitar, pode conhecer todas. E o que eu amo, né, gente, na nossa religião? A caridade, gente. Né? Porque a gente entra para a religião para aprender a caridade, né? E a gente aprende, a gente se entrega. E é uma responsabilidade, gente, com os nossos guias, com as nossas obrigações, com a nossa casa. É um processo, tem começo, meio e fim. Então, a gente se prepara, a gente entra em preceito, a gente prepara nossos banhos de descarrego, que tudo é necessário. Nós temos a nossa corrente mediúnica, nossos irmãos de fé, somos filhos do axé. E a gente está sempre aprendendo, né? E tudo que os guias da gente falam, a gente traz para nossa vida, né? E as coisas fluem, fluem bastante mesmo, porque a gente muda, a gente começa a agir, a pensar, né? A respirar. Às vezes é necessário a gente parar, a gente respirar fundo e largar. Isso é muito importante. E a meditar certo.
buscar mudanças, né? E uma mudança sempre ela vai mexer com a gente, né? Mas quando a gente sente, sabe que é para melhor, tudo que a gente faz para melhor, né, vale a pena. O que não vale, gente, é a gente não ser a gente mesmo, né? Então a gente tem que fazer sempre uma reforma íntima para ir aprendendo, né, gente? A lidar com aquilo que a gente tem mais dificuldade, ouvir mais os mais velhos, eles sempre têm a nos ensinar. A gente também aprende com os mais novos, gente. A gente aprende sempre, todos os dias, alguma coisa nova. E ninguém é dono da verdade. A gente vai morrer e nascer e vai aprender sempre. A Umbanda é uma escola. Eu sempre falo, né, que a gente aprende, né, a gente aprende na dificuldade do dia a dia, a gente aprende a lidar com os problemas e muitas vezes a gente olha para aquele irmão e a gente vê que a gente não tem problema, gente. E a gente agradece quando os problemas estão nas nossas mãos, que aquilo que não está nas nossas mãos, gente, está nas mãos de Deus. Deus não dá um fardo maior que a gente não possa segurar. Isso eu aprendo bastante com os espíritos, né? Todos os dias a gente aprende, mas não adianta a gente aprender, gente, e continuar com as velhas coisas. Tem muita coisa que a gente ainda tem para aprender. Eu mesma, eu tenho que estar sempre cuidando da minha mente, o que eu penso, como eu ajo. Às vezes eu sinto que eu tô a mais. Eu procuro sempre pensar e repensar nas minhas atitudes, procuro sempre não repetir os mesmos erros, mas mesmo assim, às vezes eu falho, como todo ser humano. Mas eu tento sempre ver aonde que eu tô errando, né? Mas a gente também não pode deixar a gente ver que as coisas estão tudo fora do lugar e simplesmente fechar os olhos, algo que não está nos agradando e a gente simplesmente, para agradar os outros, não se desagradar. Eu sempre falo assim, todo lugar, né, tem, né, o seu comando, tem as suas regras, cada pessoa é de um jeito, cada um tem um sistema. E se a gente está dentro de um contexto que já existe lá, que já está ali, que ali já foi feito, preparado, a gente ou entra, né, de acordo, ou então a gente não tem como permanecer, né? Ninguém é obrigado a nada. Eu sempre falo, a Umbanda não obriga nada a ninguém. Mas quando a pessoa vem, a pessoa tem que saber que ali existem regras, existem condutas. Então, ninguém é obrigado a nada. Mas a pessoa tem que ter bom senso. Quando a pessoa entra, ela já entra sabendo que existe responsabilidades, né? E muitas pessoas não compreendem isso, né? Muita gente traz vícios de outros lugares, tem a sua maneira de pensar, de agir, não sabe lidar, confunde as coisas, né? Mas eu volto a dizer, se lá estava bom, continua lá, né? Se é uma das coisas que eu faço, eu abro minhas portas, recebo as pessoas, mas eu sempre converso muito, muito mesmo com as pessoas antes de entrar para casa. Eu sempre peço para as pessoas participar do terreiro, sempre peço para as pessoas conhecer outras casas, para ter certeza que realmente, né, ela possa fazer parte. Quando ela entra, eu falo todas as regras, como funciona. Errar, gente, todo mundo erra, eu também posso errar, né?
persistir nos erros, aí já não é algo positivo, porque o que é para um é para todos, gente, né? A gente aqui, ninguém é melhor do que ninguém, mas eu penso assim, a união faz a força e a Umbanda é uma união. Para isso a gente tem uma corrente, um corpo mediúnico, né? Ali os médiuns vêm e tem suas responsabilidades. Todo mundo tem que participar da limpeza da casa, todo mundo ajuda com uma mensalidade, todo mundo traz as mensagens no dia de gira. Quando tem obrigação na casa, os filhos também têm a obrigação de estarem presentes. Mesmo quem está ausente também tem que estar dentro do trabalho que está acontecendo. Isso tudo, quando o médium entra, o médium já entra sabendo. Gente, acontece muitas coisas, né? E a gente tá com a nossa casa aberta, vai fazer 4 anos. Quanta coisa já aconteceu no terreiro, gente. Tudo é aprendizado. Às vezes uma situação é necessária que aconteça para que outras no futuro não venham a acontecer. Já se passaram muitas pessoas na casa, né? E muitas coisas aconteceram, tanto positivas, mais positivas do que negativas, mas muitas coisas foi como um aprendizado, inclusive para mim, saber lidar, para mim saber como agir diante de uma situação, para mim mudar algumas coisas, para mim me impor muitas vezes, porque assim, gente, quando eu abri a casa, os pais disseram para mim: tem 2 coisas que tu precisa saber. Uma, tu vai ter que ter pulso firme, porque os pais já me conhecem. 2, a ingratidão. Tu vai ter que saber lidar. E é verdade, não é que a gente faça as coisas esperando algo em troca, não. A gente faz de coração, independente da gente nunca mais ver aquela pessoa. Mas, gente, as pessoas que a gente ajuda muitas vezes são as pessoas que te apunhalam pelas costas. E aí vem de quem tu nem imagina. Tu já sabe, no fundo tu sente, mas tu não quer acreditar. Porque a gente já sabe. Eu sempre sei antes quando alguém vai entrar, quando alguém vai se retirar. E eu acho que tudo tem um tempo. As pessoas vêm, fica o tempo que tem que ficar e cada um segue o seu caminho. O que eu não acho positivo é as pessoas brincar, é as pessoas não ter responsabilidade, é as pessoas te usar, é as pessoas mentir, é as pessoas não cumprir. Porque nós estamos todos no mesmo barco, gente, no mesmo leme, né? E uma corrente, quando um filho desequilibra toda uma corrente. Por isso que a gente sempre diz, gente, os problemas têm que ficar do lado de fora na hora da gira. Se o médium está com problema, então o médium fica na assistência e vai buscar o conforto, uma orientação. Mas dentro de um trabalho que está ali acontecendo, precisa ter essa responsabilidade, porque a gente lida com espíritos, com a manifestação de espíritos. E numa casa de religião não é só os guias espirituais de luz. Todos nós sabemos disso. Muitos médiuns já vêm acompanhado. E a gente tem todo um trabalho aqui na casa. A nossa casa é uma casa de almas. A gente já tem um trabalho aqui na casa. Mas a corrente tem que ter essa responsabilidade para com a corrente, para com a casa, para com os guias, para com os consulentes. Mesma coisa é as crianças. A gente já tem que educar os nossos filhos que estão dentro de uma casa de religião. Tem que haver respeito, tem que haver silêncio. São crianças, mas entendem. Porque ninguém vê criança gritando, berrando dentro de uma igreja. A gente recebe a todos, os mais novos, todos. Mas as crianças da casa já tem que se acostumar já
na casa de religião, a respeitar aquele espaço, não mexer onde não tem que mexer. E desde pequeno eles já se preparam. Muitos nascem dentro do terreiro, estão na barriga da mãe ali na gira, como muitos nasceram no terreiro. São filhos da casa. Nós cuidamos, claro que com o tempo eles vão seguir o caminho, não tem o compromisso que os pais têm. Com o tempo eles vão seguir o caminho deles. Porém, a gente cuida. Quando eu abraço um filho na gira, eu abraço a família inteira. Vem filho, vem vó, vem mãe, vem tio, vem irmão. Só quem não é mesmo da coisa, e mesmo assim a gente faz prece quando precisa, a gente emana vibrações positivas, porque a gente está junto todas as horas. É isso que eu falo, não é só num dia de gira. Quando o irmão precisa, está com dificuldade, está atravessando um período difícil, nós nos unimos e nós ajudamos. A nossa corrente está sempre pronta para abraçar, tanto quem passa por aqui quanto os nossos. Né? A gente tem esse respeito, essa harmonia entre os irmãos, e é uma das coisas que eu trago na minha casa, é essa harmonia entre os filhos da casa. Essa historinha de fofoquinha, olhar atravessado, não gosto do fulano, aqui em casa não rola. Pode até não ter uma empatia, mas tu respeita. Lá fora é uma situação, aqui dentro todo mundo é irmão. Aqui não tem esposa e esposo, não tem filho, não tem nora, não tem amiga. Aqui somos todos irmãos. Todos nós nos respeitamos por igual. Eu, sendo a cacique, eu determino, diante da direção que os pais dão, que são chefes dessa casa, mas eu tô sempre conversando com os meus filhos, eu tô sempre ensinando, eu tô sempre explicando, eu tenho todo um respeito, até para chamar atenção. Não gosto de ficar chamando atenção na frente dos outros. Às vezes eu vou pro grupo, que é um grupo fechado, só com o pessoal da corrente, e falo o que eu tenho que falar. Mas eu respeito. Né? O respeito é tudo, né? Então começa por dentro da casa da gente, porque não é só o médium também na gira agir positivamente, sair da gira e fazer um monte de coisa errada. Espiritualidade, gente, é 24 horas, é no nosso trabalho, é na nossa casa, tudo começa com a nossa família. Não adianta vir aqui pro terreiro, bater palma, bater cabeça, chegar no meio da rua e chutar o cachorro. Chegar em casa e bater na mulher. Chegar em casa e desrespeitar o filho. Chegar no trabalho e prejudicar o colega de trabalho. Não adianta, gente. Porque a gente se engana muitas vezes, mas a vida, gente, a gente não engana, né? E a lei do retorno é algo assim que é uma lei universal. Independente de religião, a lei do retorno ela é certa. E é uma lei certíssima. Que tudo que tu faz de bom, tu é retribuído. Mas tudo que tu faz que não é positivo, tu também recebe. Porque a gente recebe aquilo que a gente dá. Então a gente tem que saber bem o que a gente anda dando, o que a gente anda pensando, o que a gente está alimentando dentro de nós. Não é só vestir o branco, se ali fora tu não respeita a mãe, a avó, o irmão, o vizinho, o tio, o mais velho, a criança, o animal. Todos nós merecemos respeito, a natureza merece respeito, a natureza não depende de nós, nós dependemos da natureza.
Então a gente já tem que educar os nossos filhos desde pequeno a cuidar das árvores, a cuidar dos animais, a respeitar a casa, a mesa onde eles sentam para se alimentar, a agradecer, a ter fé, independente de religião. Tu pode acreditar numa estrela. Tem pessoas que não têm religião nenhuma, gente, mas praticam bem, fazem só coisas boas, tá tudo certo. Porque tem muita gente que está na religião e só está fazendo maldade. Usa a religião para fazer mal para os outros, então não adianta. O que os pais querem da gente? Que a gente melhore como pessoas. E se a gente não faz bem pra gente, a gente acaba prejudicando quem está na nossa volta. Muitas pessoas não fazem maldade para prejudicar, mas se prejudicam e quem está junto leva junto. Então não é positivo. Então a gente tem que saber reciclar muito bem, gente, aquilo que nos faz bem. A gente tem que ter compaixão pelas pessoas e pensar que um dia a gente também errou, que um dia a gente também já foi assim e que a gente pode errar muitas vezes. Mas, gente, a gente tem que aprender o que é negativo para fazer a diferença, não fazer igual. E às vezes é difícil, gente. É difícil. Porque a gente gosta das pessoas, mas não é porque a gente gosta que a gente vai aceitar, né, aquilo que está nos prejudicando. Eu sou muito de me colocar no lugar do outro. Eu sou uma pessoa muito compreensiva como pessoa, mas eu aprendi a não me prejudicar mais. Por quê? Porque eu ajudo, gente. Eu ajudo as pessoas de coração. Eu faço o que eu posso, o que está ao meu alcance. Eu não olho se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo. Eu não olho. Eu sou uma pessoa que eu não tenho preconceito de nada. Eu respeito todo mundo. Mas eu me respeito também. Eu respeito a casa de todo mundo, mas eu exijo que respeite a minha casa também. Eu respeito o meu vizinho, mas ele também tem que me respeitar. A gente tem que ter um bom senso. Se a gente quer o bem, a gente tem que fazer o bem. Não é só querer, gente, né? Então, assim, na religião eu tô aprendendo muita coisa. Já tinha muita coisa que eu já era assim. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de ajudar. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me coloquei no lugar do outro. Mas muitas vezes eu me prejudiquei tentando ajudar, né? E hoje eu ajudo, desde que eu não me prejudique, eu ajudo quem quer se ajudar. Porque a gente quer ajudar as pessoas, gente, mas nem sempre as pessoas querem se ajudar. Então a gente tem que ajudar com inteligência, que a gente não se prejudique. Então muita coisa, gente, eu mudei, eu tô aprendendo muita coisa. Todos os dias eu aprendo e tento trazer para minha vida. Tento melhorar no meu dia a dia, né? Eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar ainda como pessoa. Tem muitas coisas que eu tenho que mudar realmente. Mas eu procuro sempre, né, repensar nas minhas atitudes, né, naquilo que eu tô a mais, que a gente está vivendo um caos nesse momento. Infelizmente, devido a tudo que vem acontecendo na Terra, no nosso planeta, a gente está sendo afetado tanto diretamente, fisicamente, como espiritualmente, principalmente. E não é só um prejuízo de pessoas aqui na Terra que nos prejudicam, né?
acima de nós. Quando eu falo acima, não é a luz, né, gente? Que eu quero dizer que além da Terra, o astral também está em guerra, gente. E a gente também está sendo afetado. Principalmente nós que somos médios. Para ver até onde vai a nossa bondade. Para ver até onde vai a nossa paciência. Para ver até onde vai os nossos princípios. A gente está sendo testado o tempo todo. A gente está numa luta muito grande. Passamos por uma pandemia e a gente chegou até aqui, gente. Muitos não conseguiram chegar. E a gente está aqui lutando contra o tempo. E os pais vêm trazendo muitos pecados, muitas coisas ainda para acontecer com o nosso planeta, no espiritual, muita mudança. Vocês já ouviram falar de muitas coisas? Então preste atenção. Isso começa por a gente, a mudança. Não espera do outro que o outro mude você em primeiro lugar. E comece desde agora. Não deixe para amanhã o que tu pode fazer hoje. Começa a trabalhar, começa a compreender, começa a entender, começa a praticar, começa a dar o teu melhor. Aonde tu faz o melhor para ti, naturalmente tu tá fazendo o melhor para muita gente. E respeito, gente, e cuidados. Seja com a saúde sua, seja com a saúde do outro, seja com o planeta, seja com a sua casa, porque a sua casa é o seu templo, onde você fica mais tempo, onde você descansa, você se alimenta, você põe suas palavras, tem suas atitudes. Se una com a sua família, não perca tempo. Perdoe, se possível. O perdão. Não é fácil perdoar, gente, mas nesse momento é necessário e faz bem pra gente. Perdoar não significa permanecer, não significa se prejudicar, não significa ficar com aquelas coisas que te atrapalham, porém no coração. Porque quem já tá frágil, quem já tá no negativo, tá 2 vezes mais, porque também está sob influência. Então a gente precisa sentir as coisas, pensar antes de agir. Agradeça todos os dias. Faça a prece e mantenha sua fé. Que, como disse a mãe Maria Padilha, o que vai nos salvar é a nossa fé e o amor. Era isso que eu tinha para dizer na noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês e que mãe Maria Padilha possa sempre trazer as respostas que a gente precisa saber. Axé.